estamos aqui mais uma vez no Mental na Geral, só, né, parafraseando mais uma vez, o Mental na Geral é o podcast onde a gente busca entender questões de saúde mental para todos, então é na geral. Essa é uma referência àquele tobogã, né, onde ficam as torcidas da geral, então aqui é um lugar para todo mundo. Hoje eu tô assim, super honrada, super honrada de trazer para vocês um pouquinho, né? Um biscoizinho da Carla, a Carla Teixeira. Carla Teixeira é coach, Carla Teixeira é minha amiga de outras vidas, Carla Teixeira é confreira, Carla Teixeira é mãe, Carla Teixeira é mulher, Carla Teixeira é empresária. Então eu vou hoje brindar vocês com um pouquinho dela, tudo bem? Carla, prazer ter você aqui. A gente vai ser cortada, minha, porque a gente vai falar demais. A honra é minha. Ai, que delícia, que alegria, que delícia. Bem-vinda à minha casa. Bem-vinda à casa da equipe que está aqui junto com a gente. E vamos hoje bater um papo sobre saúde mental na geral. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Acho que eu estou com a minha saúde mental organizada. Organizada? Acho que dá pra gente levar uma conversa organizada. Tá. A gente sempre começa o nosso bate-papo buscando uma referência de algum momento da tua vida aonde algo aconteceu e você olhou e falou, peraí, isso não é, essa dor no pé não é só uma dor no pé, né? Muitas vezes a dor é na cabeça. Nossa, essa dor de cabeça não é só uma dor de cabeça que vai melhorar com uma dipirona, né? Conta pra gente um pouquinho da sua vida, por favor. Conto com a maior alegria, porque eu acho que as nossas histórias ajudam mesmo as pessoas que estão passando por isso nesse momento a se fortalecerem e saberem que existe saída. Tem, e sempre tem, né? Eu sempre digo, gente, o morto tá morto. Enquanto ele tá quente, nós estamos ali, ó, Exatamente. Né? Não desistimos jamais. Jamais. E é uma história, eu trabalhava em multinacional. Eu acho que eu tô falando de quase 20 anos. Há quase 20 anos, eu trabalhava numa multinacional, era executiva, já muito jovem, tal, virei executiva, decidi abrir meu próprio negócio. Então eu fui abrir uma agência de comunicação. Foi uma experiência incrível, mas nos 6 primeiros meses eu comecei a entrar numa onda de tristeza e de desespero e de não saber mais o próximo passo que eu tinha que dar. E aí, na época, meu marido falou, vamos olhar para isso que está acontecendo, porque você não está trabalhando no seu eixo funcional, né? E aí eu fui postergando. Vou dar conta, né? A gente adora dizer, vou dar conta. Não é nada, vai passar. Daqui a pouco passa. Só tô um pouquinho cansada, se eu dormir, passa. Exatamente. E aí precisava dormir horas e horas e horas. Dias, né? Exatamente, dias. E aí eu fui postergando, isso é um grande problema dessa questão que eu vou trazer. Acho que eu posterguei por 1 ano. Você tá brincando? Que idade você tinha? Acho que a gente tá falando de 25, 26 anos. Tá. E ainda a gente tá falando de uma época que não se falava muito de saúde mental. Saúde mental era coisa pra louco, né? Não era pra quem não quer ficar louco. Era coisa pra quem tinha realmente um problema muito sério, né? Então tinha muitos tabus em volta disso. Mas aí eu realmente cheguei no fundo do poço, assim, de estar me arrastando. E aí eu decidi ir num psiquiatra. Já fui logo no psiquiatra. E realmente tive o diagnóstico de depressão. Eu tava numa depressão. E foi muito traumático porque eu posterguei a resolução do problema, né? Se eu tivesse já logo no começo encarado a situação, já preciso resolver isso. Mas é porque esse estigma é sobre isso, né? A depressão, durante muito tempo, e ainda hoje eu escuto relatos desse tipo, tá? É frescura, é preguiçosa. Toma uma vitamina que você vai melhorar, entende? E não, gente, a gente tem que entender que a depressão é uma doença, e ela é séria, e ela mexe com todo o sistema químico do nosso cérebro. Quando a química da BO, tem que entrar outra química pra resolver. E ela vai comendo a gente por dentro. Ela vai corroendo. E a hora que você percebe, se dá conta, quando você resolve tomar a decisão de fazer alguma coisa, muitas vezes
já é tarde, não no sentido que não vai haver cura, mas vai ser muito mais lento o processo, vai ser muito mais longo, vai ser muito mais doloroso. Você sabe que uma vez eu escutei uma definição que eu nunca me esqueci. Eu era muito jovem, eu não era psicóloga, e eu conheci uma família que a mulher, a matriarca, tinha uma depressão, mas ela tinha uma depressão onde ela ficava trancada num quarto gritando. Eu nunca tinha visto aquela cena. Nunca. E o marido dela, que hoje já é falecido, ele era um senador da República. E ele virou pra mim e falou assim, filha, eu falei, o que ela tem, né? O que a avó Terezinha tem? E ele falou assim pra mim, ela tem depressão. E eu devia ter 18, 19 anos. E eu falei assim, por quê? Ele falou, porque ela não cuidou da saúde, porque ela não cuidou da cabeça dela. Daí eu falei, pensei comigo, né? É uma doença de cabeça, né? Assim, sabe? Fazendo minhas conexões ali muito simplórias, assim, crua pra minha idade, né? E aí ele virou pra mim e falou assim, o que eu posso te dizer é que a depressão é o câncer da alma. Gente, aquilo me pegou de uma forma, e sempre que a gente pensa no câncer, né, a gente pensa assim no câncer com uma célula que vai comendo. E é isso que você falou. A depressão vai te comendo, ela vai te comendo, ela vai te comendo, ela vai te comendo, e quando você vê, você tá sem fôlego, você já não sabe mais o que fazer, você precisa de ajuda. E você não sabe nem como mais pedir ajuda, porque parece que nada mais... Nem as palavras você consegue mais organizar na cabeça. Você quer silêncio, você quer você. E é muito interessante, porque essa definição eu carrego até hoje. Quando chega alguém pra mim, eu penso, ela tá com câncer na alma. Ali. Né? E é sobre isso. Eu imagino você com 26 anos. E eu era assim, do jeito que eu sou hoje, assim, ativa, animada, divertida, né? Assim, sempre alegre. Os meus amigos não acreditavam. Até falavam, nossa, mas você, porque depois quando você conta, né? E eu me lembro, Aline, que teve uma fase onde era mais crítica, eu tive que entrar com medicação, porque isso também é muito tabu ainda hoje, né? Porque eu acho que existem momentos que a terapia, o tratamento com o psicólogo ajuda demais. É fundamental. Mas eu não consigo agir se essa pessoa não tiver que eu chamo de um tapa na bunda. Exatamente, pra erguer, pra chegar num nível que ele consegue compreender cognitivamente. Senão não vai, a medicação. Eu sempre digo, eu falo, gente, o tratamento, ele é mão dupla. Ele é medicação e terapia. Isso. Porque a terapia vai dosando e a medicação vem entrando pra gente poder ir a partir dali dando rumo pra essa pessoa. Porque senão você não sai. Se já tá nesse avançado. Eu acho que quando tá no começo, se você tá esperto e tá falando assim, não, peraí, eu tô muito desordenada das ideias, eu não tô funcionando do jeito que eu costumo funcionar, preciso de ajuda. Não tô me reconhecendo. Aí não precisa ir direto com o psiquiatra, né? Aí a terapia... Mas a grande maioria deixa arrastar. Deixa, porque assim, imagina, é só uma fase. A hora que eu voltar de férias, eu tô ótima. Tá ótima, exatamente. Você volta de férias e você vai passar assim. E as férias você não vai bem, exato. Né? Aliás, eu me lembro que eu já estava eu não estava no tratamento, mas eu já estava claramente no quadro de depressão. Eu estava com uma turma de amigos em Paris. A gente foi jantar no Ritz. Que delícia! E era uma mesa grande, só brasileiro fazer isso dentro do Ritz, né? Era uma mesa grande. E aí, a hora que os garçons, eles vieram todos trazer os pratos juntos, e tem todo um mise-en-scène. Sim, um né? ritual. E eles vieram e todos juntos tiraram o negócio assim da mesa. Eu lembro que eu olhava pra aquilo e falava, por quê? O que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Olha isso. Dá até vontade de chorar. Eu imagino. Porque é você não se reconhecer, né? E nem entender por que você tá ali. Eu não tinha o menor tesão de estar ali. Eu não queria estar ali. É um mundo cinza, né? É cinza demais, Aline. Eu me lembro, eu tava deitada na minha cama. Eu tinha sede. Eu tinha um copo de água do meu lado. E eu não tinha a força pra pegar água. Eu já escutei isso algumas vezes, Carla. É muito forte. Eu achei que eu fosse morrer de sede. É muito forte porque é muito silenciosa. Né? Não, e é silencioso e é solitário. Porque quem tá do seu lado tá... Vamos, Carla, levanta! Por que você não vai levantar? O meu marido, o Eduardo, que hoje é meu ex-marido, mais um querido, ele foi muito misericordioso comigo, sabe? Ele, quando ele tentou me levar antes até, ele já tinha enxergado, ele tentava, então ele não foi aquele marido que muitas vezes também fica nessa posição, né? Para de frescura! Não foi essa mulher que eu casei, até porque a gente era recém-casado. Sim, eu não sabia que mulher que ele teria antes. Foi assim que eu casei. Não, eu optei pra hoje. E aí, aí teve um dia que ele
me pegou e falou, você vai, eu vou te levar no médico, nem que seja na marra. Falei, não, eu vou de boa com você, mas me leva. Me leva porque nem força pra ir eu tenho. E ao que você atribui você ter sido pega pela depressão? Então, hoje eu tenho mais clareza sobre isso, né? Porque a parte boa é que eu me curei em 2 anos e nunca mais eu tive. Então, realmente você, né, sacramentou isso. Eu você olhou e falou, não, é curado e sacramentado. Exatamente, exatamente. E eu me lembro... E depois disso você passou por situações bem difíceis, bem complicadas, né, que poderiam sim ser gatilhos, sim, né? Então, assim, sim. foi muito bem feito o trabalho. Sim, mas que também, uma coisa que foi crucial, assim, com o médico, quando ele decidiu tirar a medicação, eu tinha muito medo. É muito comum, né? Muito medo. Eu falava, não quero, eu tô tão bem. Isso, me né? deixa assim, me deixa né? Ficar lá pro resto da vida. Ele falou, não, não. você vai tirar. E por que você tá com esse medo? Porque você postergou muito tempo e você ficou nesses sintomas e nessa dor por muito tempo. Porque dói, cara. Você traumatizou. Agora você já sabe os sinais. Então, se você identificar qualquer sinal, você volta aqui. Gente, aquilo foi tão libertador. Eu achei tão lindo também do médico, sabe? Porque ele realmente queria me dar independência pra minha vida. E tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Muitas vezes nós, psicólogos, a gente luta com o médico. Diminui. O paciente tá bom, o paciente tá bem. Porque a gente vê o paciente semanalmente. Então, a evolução do paciente tá ali na nossa mão, né? Não, será? Não sei o quê. Não, o seu médico foi excelente. Porque assim, ele quis te dar a independência mesmo pra você se ver sem as muletas. Sim. Né? Porque Exato. tanto a medicação quanto a terapia, eu costumo dizer que nós somos apoios de muleta. Né? Só que a gente tem que chegar a hora que a gente tem que virar pro cara e falar, vai. Nós estamos aqui. Isso né? mesmo. Se você precisar da gente tá aqui. Você liga de volta. Vai indo. E quando você vê aquele cara começa a andar meio manco e de repente ele vai correndo e vai embora. É isso que a gente quer, né? No meu trabalho também como coach, eu também quero isso aqui, a independência, né? Isso, E aí Você me perguntou o que eu acredito que tenha acontecido a depressão, né? Porque tem um negócio novo, você sai de uma estabilidade, de uma empresa, onde, querendo ou não, eu tenho um valor ali que me dá uma certa tranquilidade. Exatamente. Né? Eu assumo milhões de compromissos e tarefas diárias. Sim, é uma outra vida. Então, assim, o que eu identifico que o ponto de virada, o ponto do início da depressão foi eu não ter tido clareza do tamanho que era essa mudança da minha vida. Porque eu passei de ser executiva de empresa que eu, assim... O mundo anda a nosso favor. Eu de classe executiva. Exatamente, e carro da empresa. E aí eu viro a chave, aluguei um escritório pequenininho, tinha 2 funcionárias, né? E eu me lembro que um dia, eu esperando o cliente pra chegar na agência, e aí eu fui no banheiro e não tinha papel higiênico. Aí eu saí correndo pra ir comprar papel higiênico. Só que eu cheguei toda esbaforada, a reunião já ia começar e tal. E aí eu contei isso eu já tava diagnosticada, já cuidada com remédio e tal. E aí eu contei isso pro médico e ele falou assim, então, você precisa definir claramente qual o seu papel e o que você precisa de ajuda. Porque você, a dona da agência que cuida de todos os projetos, você não pode sair correndo para comprar papel higiênico. Mas essa virada de chave é muito interessante. Outro dia eu estava num encontro na Anshan, eu estava falando disso, né? Eu falei assim, muitas vezes a pessoa, quando vai se aposentar ou quando vai sair da empresa, eles recebem um outplacement. Eu falo, gente, não, vocês precisam dar terapia ou coach para essa pessoa se reconhecer, entender um novo momento. Exatamente, né? é um recomeço. E se organizar, porque é o que você falou, quando a gente vem de um contexto pronto, gente, desculpa, eu também... Papel higiênico brota no banheiro. Folha sulfite, tudo. Impressora não tá funcionando, TI, vem cá, resolve. E não é nem a gente que pede, porque tem alguém que já pede, né? Então, assim, muitas vezes você fica sabendo que a impressora quebrou, mas assim, você nem passou por aquele momento. E se não tem aquela, tem a outra. Exatamente. Tem todo um arcabouço que faz a vida funcionar. E quando a gente vai para ser empreendedora, funciona na nossa lomba. Tudo aqui. Entende? Eu, durante muito tempo, eu era responsável por comprar água para a empresa. Para essa
empresa aqui, né? Então eu ia lá no Sans Club, enchia o carrinho, 2 carrinhos de água, punha no carro, tirava do carro. Porque não tinha nem online, né, pra gente comprar. Não tinha, e eu achava que aquilo também era uma função minha, né? Era Minha empresa, fazer, eu fazer, né? Aquela vestida de camisa que a gente tem, né? É. Desculpa. Você tá errada. Quanto Eu tô custa errada. uma hora? Quanto custa a minha É. hora pra eu ficar lá carregando fardo? Exatamente. Né? Então, assim, é uma virada de mindset mesmo. Isso. De mentalidade, né? Porque você imagina isso. Teu cliente chega, você tá lá toda suada com um pacote de neve. E o cara nem usou o banheiro, né? Não, né? Tipo assim, ele poderia nem usar, né? Mas nós temos essa visão tão como que fala? Ampla de tudo, que tudo tem que funcionar perfeitamente, porque a gente veio dessa escola. Sim, exatamente. Você não nasceu empreendedora. É. Você nasceu dentro do escritório de multinacional onde o mundo funciona. Isso. A recepcionista tá maquiada, com o cabelo arrumado, com o uniforme, o cartão funciona. E na nossa empresa, você chega, a recepcionista tá com o cabelo desse tamanho, né? Sem maquiada, inclusive ela tem ramela no zóio, né? Porque você não deu um treinamento Você antes. não teve, entendeu? imagina. Porque não deu tempo. Eu tava numa reunião antes de falar com você, não, porque tem que ter um treinamento da integração. Eu falei, meu Deus do céu. Tem Do que mesmo. eles estão falando, entende? Porque é esse lugar. E isso coloca a gente num processo depressivo. Sim. Porque você começa a achar que você não dá conta hoje. Exatamente. Você começa a se achar incompetente. Burra! Por que eu fiz isso? Você questiona todas as suas decisões? Não dá pra voltar atrás. Não. Porque também você acabou de descer, vai pedir emprego de volta. E tem o tal do Por orgulho, muito né? tempo, eu ainda sonhava que eu trabalhava naquela empresa. Você tá brincando? Eu sonhava. Olha. Que eu tava chegando na empresa. Forte, né? Que coisa, não? Como as nossas vivências, né, ficam presentes, até no momento que já tá diferente, e que não é que você foi empurrada pra isso. Você decidiu. Foi deliberadamente. Como que eu decido me ferrar? Mas Não, é sobre isso, né? É sobre É muita isso. falta de amor. Mas Ser você sabe que empreendedor. aí, justamente, eu percebo que acontece isso com muitas pessoas. É claro que a gente tem assim, a depressão ela pode ocorrer de vários outros lugares, né, Aline? Sim. Pra mim, eu identifiquei que foi isso, assim, a minha decisão que talvez não tenha sido prudente, porque eu trabalho muito com a questão das virtudes, né? E na virtude da prudência, a prudência é o ato de decidir bem. E o decidir bem, ela é pautada em um tripé, que é do deliberar, decidir e agir. E o deliberar é a fase mais longa do processo. Até porque o ele é deliberar é justamente você investigar, você conversar com outras pessoas. Eu não conversei com outras pessoas, eu não fui trocar ideia pra saber como Ai, tô que era. cansada dessa vida de executiva. Não dá. Você é Porque empresária. eu sou descolado, eu me dou bem em tudo. Eu O dou orgulho, conta. né? A Dou soberba. conta, A soberba. Sim. Porque, não, imagina, eu resolvo tudo, eu consigo fazer tudo fácil. Né? Então, a fase do deliberar tem que ser muito cuidadosa, tem que ser muito planejada, tem que ser muito pensada, né? E justamente hoje em dia muitas pessoas tomam atitudes muito impulsivas. Né? Vou pedir demissão. Fui. Eu falo, calma. O que eu mais faço na minha vida é segurar paciente em emprego, tá? Que fique muito claro. Isso quem vai assistir sabe do que eu tô falando. Eu também. Né? Não, porque eu vou pedir a conta que eu tô de saco cheio. Eu falei, calma. Existe um mundo te olhando, né? Sabe? Vamos organizar, vamos pensar melhor. Vamos montar essa empresa na cabeça? Isso. Você quer montar um fazer esse negócio? plano. Vamos fazer um plano pra isso acontecer? Eu lembro que há muitos anos atrás, um cantor de axé me procurou e falou assim pra mim, estou cansado. E eu falei, legal também. Todos estamos. Ele falou assim, veja, eu só quero fazer um evento ano de carnaval. O restante do ano não quero mais essas micaretas dos infernos. Eu pensei, meu Deus, esse homem fez isso a vida inteira dele e virou dos infernos, né? E ele chegou pra mim e ele falou assim pra mim, eu preciso trabalhar a minha mente, olha só, para que eu tenha uma outra ocupação diária que me dê um prazer e um sustento, com esse sotaque, porque ele é bem baiano. Delicioso de ouvir, tá delicioso. E eu não quero sentir saudade do trio. Gente, que maturidade pra tomar decisão. Sim, Incrível. E Quantos anos tinha? Na época ele tinha acho que 47 anos. Bom, na hora de estar na maturidade. Né, ele tava se autoquestionando, Muito, né? Ele uma tava fase muito chave, do né? homem, ele questiona tudo, né? E foi muito interessante porque ele se tornou um produtor musical.
Então ele trabalha behind the scenes. Então, Olha que legal, mas assim, antes dele ser um produtor musical, ele fez esse checkpoint, Sim. sabe? Conversou com todas as pessoas, se reuniu com todas as pessoas, e anotava, e fazia, e gravava, entende? E entendia essa caderno é a e mais frase que caderno. o coach faria assim, ó. Brincando. É a pergunta que o coach faria assim, ó. Mas você está cansado disso ou você está cansado da forma como você faz isso? Olha só. Olha a diferença. É isso. Porque ele não estava cansado disso. Não, ele estava cansado A forma da como ele forma estava como ele fez. conduzindo aquilo, Ele não aguentava mais aquela exposição, ele não aguentava mais aqueles horários, ele não aguentava mais aquele lugar do show. É, né? que é exaustivo mesmo. Deve ser. Até a última gota sua te leva. Imagina, o cara tava tererê, 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 tererê. E tudo igual. Todo dia depois do outro. Igual quem faz teatro, né? Sim, e aí assim, mais meia hora. Tererê, 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 tererê. Gente, Ligaçõezão, energia. entende? Uma energia me manda aí um... Né? Haja Red Bull pra poder fazer a galera se sustentar nisso. E é muito interessante porque ele é produtor até hoje e ele adora estar nesse meio, mas sem ter que estar ali na frente, na no presença palco. ali. O negócio dele, e ele é felizão. E ele veio trabalhar a mente dele, porque ele não queria sofrer. Nossa, ele foi brilhante. Entende? E eu percebo que isso que você trouxe, que as pessoas hoje sempre, né? Nós somos, né? Muitas vezes impulsivos, né? Mas decisões de carreira são decisões seríssimas Tem que estar de forma prudente. que muitas vezes colocam você numa depressão que não cuidada, né? Você perde seu casamento, você perde seus amigos, você perde sua vida. Você perde a vida. Você perde a vida. Porque você entra num Deixa de looping, viver. né? De tanta afirmação de que você realmente é incompetente, porque você tá nesse ponto, aí você já não tem mais cliente. Papel higiênico não tem. Porque aí o que você crê começa a acontecer mesmo, né? Sim, porque você Porque é uma constrói aquilo, é uma evidência, evidência, né? é. E aí você já não tem mais força, porque é bem aquilo, né? A depressão te mina suas forças vitais, ela tira tua força vital, e aí você fica uma pessoa ali, jogada. Sim. E o tempo passa. Sim. E passa cruelmente. Passa cruelmente, porque eu sempre digo que o tempo ele é implacável, né? E quando você vê, foram 10 anos. Sim. Mas e aí, Carla, o que você fez? Ah, não faço mais nada, não. Algo aconteceu, sabe? Eu não sei o que é. Aí não consegue mais entender nada, de identificar nada, e vai ficando cada vez mais distante a chance de cura. Sim, lógico, né? Porque é o que a gente chama daí dos pacientes que são cronificados dentro dessa patologia. E aí não tem mais antidepressivo que funcione, porque daí também a cognição já zebrou. Então, Exato. até o dia a dia, as funções do dia a dia, das atividades da vida diária, são Já são comprometidas. comprometidas. Porque assim, você dá uma cartela pro cara de 30 comprimidos, não, que ele tem que acabar em 30 dias. Passa 45, o cara tem 10 comprimidos. Aí você pergunta, por que você não tá... Como você não melhorou? Nem isso. Porque eu esqueci. Uhum. Mas você não esqueceu um dia, você esqueceu 40 dias, entende? Da sua medicação. E é aquilo que você falou do copo de água. Da mesma forma que você não tem força pra pegar o Você não copo, tem pra pegar o remédio. você não pegou o remédio. Tem que ter um tutor nessa hora do lado. E aí, vigiando. exatamente, né? Que são os acompanhantes terapêuticos, que são pessoas assim, que são anjos da guarda em vida, para poder ajudar todas essas pessoas. E aí entra um lugar, né? Que outro dia o Maluf, o oncologista, estava dizendo no podcast, aliás, com a Cíntia Chagas. E ela perguntou para ele, ela falou assim, doutor Maluf, o câncer é emocional? E ele disse o seguinte, eu vou repetir exatamente como ele disse, porque ele é médico da minha mãe, então eu tenho essa intimidade com ele. E ele disse o seguinte, ele falou, no CNPJ eu não consigo provar, porque as pesquisas ainda são muito incipientes e as cortes são, né, pequenas. No CPF, eu te garanto que sim. Porque a partir de uma desordem emocional, essa pessoa fica de tal forma que a imunidade dela despenca. Perfeito. Porque se você não pega água, meu amor, você não pega o brócolis, você não pega mais nada. Você não pega água com sede. Você está com É sede, você isso. não pega água. E ele falou, e o câncer é uma doença oportunista. E é aí que ele se instaura. Olha que coisa incrível. E a gente entender, né, a Carla trazendo esse exemplo pra gente, que tudo começa a partir de um sonho. Porque você teve um sonho de empreender, Sim. né? E você colocou ali toda a sua energia, né? Todo o seu gás. Mas que sem aquelas bases que você traz do coach, que hoje você entende isso melhor que... Você foi buscar, né? Dar para as pessoas aquilo que você viu que faltou em você ali. Sim. Tanto que eu falo que o meu coaching é um coaching voltado para recomeço. Recomeço. A Carla é um coach de recomeços, né? É bem naquele lugar onde você olha e fala assim, pera, o mundo acabou,
né? Eu tô aqui, e agora? O que eu faço? Qual é o movimento? Qual é o movimento? É ela que vai te dar. Começa a contar pra mim um pouco disso. Ai, conto, claro. Realmente tem tudo a ver com a minha história. Acho que eu nunca vi com tanta clareza, assim, que hoje eu estou aqui nesse lugar por conta de tudo que aconteceu aos pra mim. 26 anos, né? Hoje você Exatamente. remonta aos seus 26 anos. O sim. que você não sabia que era cura naquele momento, você precisou passar por todo esse processo para hoje você olhar e falar pra ele, eu curo pessoas aqui. Aqui nesse lugar do recomeço, exatamente. Porque geralmente no recomeço, a pessoa já perdeu, muitas vezes ela perdeu a identidade. Perdeu tudo. Ela perdeu tudo. Então eu trabalho muito. Então, olha só, o primeiro passo que eu trabalho com os meus clientes, com os meus coaches, né? A gente chama de coach, quem participa do processo de coaching, é a clareza. E é uma sessão onde eu vou conversar com essa pessoa para que ela saia dessa sessão com clareza do que ela realmente está esperando do próximo momento da vida dela. Porque se não tiver essa clareza, nada funciona. começa a andar para qualquer lugar. Qualquer coisa vira coisa. Tem aquela frase, né, que um navio sem uma direção, para qualquer vento ele pode ser levado. E isso também é gerador de depressão. Aliás, eu acho que a falta de clareza das coisas, né, do que a gente quer da vida, do que a gente quer ser, do quem a gente quer se construir. Do nosso planejamento. Do nosso planejamento. Porque assim, muitas vezes a gente chega numa idade adulta, mas a gente não está amadurecido. A gente não amadureceu. E o amadurecer convoca a gente entender quem queremos ser. Sim. A partir de agora. Exatamente. Não é também só ficar culpando o passado, desculpa, né? Que preguiça. Porque minha mãe fez isso. Não. Você já é adulto. Você precisa assumir as rédeas da sua vida, né? Então, uma coisa que eu acho muito importante trazer antes, até para falar um pouco do coaching, é trazer um pouco essa definição. Porque você tem claramente, né, o lugar do coach, inclusive dentro dos processos dos seus clientes, que o coaching, ele nunca vai tratar o passado. Não, porque ele é movimento pra frente. É movimento. Exatamente. Então, o coaching não é terapia, embora o efeito seja terapêutico. Ele é terapêutico e ele não é terapia. Exatamente. Isso. E o coaching também não é mentoria. Então, um coach, ele não vai dar pitaco na vida do coach. Né? E a vida é do cara, né? E se a gente dá pitaco, a gente tá fazendo inferência nossa e não vai dar certo pra ele. A minha vida é uma, dele é outra. Exato. Então, assim, eu acho mentorias que são super válidas, mas as mentorias, elas existem num contexto profissionalizado de pessoas que estão adiante de você naquela função. Então, você pode ser mentora de psicólogos, né? Mas os seus pacientes, você não pode ser mentora. Não posso, por quê? Porque, de verdade, a minha vivência vai falar sobre o tema, não sobre a vida. Exatamente. Então é bem isso. É você saber o que dá errado para psicólogos e o que dá certo para psicólogos. Não para os pacientes, porque cada um tem uma história, uma dinâmica completamente diferente. Exatamente. E hoje isso tá uma zona, né? Tá muito complicado e tem muito coach. E hoje em dia a gente sabe, né, assim, a reputação muitas vezes. Eu acho que agora tá começando a melhorar, né, assim. Mas entende, né? Porque eu brinco que isso é que nem paleta mexicana. Você lembra quando teve uma época, né, que qualquer lugar que você olhava tinha uma loja de paleta mexicana? Né? E de repente era todo mundo, o que você tá fazendo? Eu investi em paleta mexicana. Isso mesmo. Né? Eu acho que o coach, né, ele teve esse barulho e toda vez eu tenho coach há 25 anos, o mesmo coach. Então, assim, né, eu sei do que eu tô falando, né? Então, assim, é muito interessante e ele não é terapeuta, né? Ele é um coach, né? E, assim, a vida dele não interfere na minha, a minha não interfere na dele. É exatamente um movimento único ali e é 25 anos o mesmo. Então, tem ali ele sabe, tem uma consistência, ele sabe todos os passos da minha vida, né? Então, é muito interessante isso que você tá trazendo, porque eu percebo que o coach, quando ele explode, as pessoas começam a entender assim, peraí. Primeiro, eu posso ganhar dinheiro, porque a primeira... Posso ganhar dinheiro rápido. Rápido. Vou fazer esse curso de um final de semana? Isso, né? E aí virou uma zona, um monte de gente desgovernada, vou ser muito sincera, desgovernada, fazendo qualquer coisa pra qualquer canto. Eu lembro que um dia eu encontrei uma pessoa que trabalhou com a minha irmã trabalhava com moda, né? E eu encontrei essa moça num bazar, desses bazares que organizam de final de ano. Eu falei, oi, como é que você tá trabalhando aqui? Ela falou, não, é que eu só tô fazendo um bico. Eu falei, o que você tá fazendo? Ela falou assim, eu sou coach oncológico. Eita. Eu falei, Jesus! Eu falei, por quê dela? Ué, porque eu quero. Eu falei, não, calma. Deixa eu melhorar minha pergunta, né? Como assim? Isso? Coach oncológico. Eu ajudo as pessoas com câncer morrer. Eita. Eu olhei e
faculdade que você fez? Não, eu fiz um curso online de 3 horas. Bom, se ela escutar, ela vai saber que eu tô falando dela. Tanto não deu certo que hoje ela é uma executiva. Né? E tem muito esse estigma também, e que é um estigma que... se tem estigma é porque tem evidência. Tem evidência, exatamente. Tem gente provando isso. Quer dizer, o coach é aquele que não deu certo em nada e vai virar coach, né? Porque tem muitos que foram assim mesmo, exatamente nessa narrativa que foi você nessa trouxe. narrativa, No final de semana, vou mas ganhar que dinheiro, não vai né? se sustentar. E ela tava lá no bazar, né? Fazendo um bico. Isso, mas é a coach Mas ecológica. salvando vidas para morrer. Mas você tem noção da gravidade que é um negócio dele? É seríssimo, entende? E eu acho que, como as paletas mexicanas, o coach, as pessoas que são realmente o coach, eles vão ficar. Exato. Eles vão ficar, porque vem um boom, né? Vai ficar um monte de porcaria também, assim assim como todas as fica. profissões, né? Não tem um monte de psicólogo picareta, advogado. Eu não pego psicólogo que lê tarô? Carla, na Mental One nós entrevistamos mentira. Nós recebemos por mês, em média, 260 currículos. E eles escrevem no currículo. Tarô cigano. Tarô cigano. Não tem nada com tarô cigano, mas não é pra falar de psicologia, não é aqui. Entende? Então, assim, a coisa vai degringolando pra um lugar e eu acho muito importante dar voz pras pessoas sérias. Entende? Exato. Porque quanto mais os sérios falarem, mais a coisa mais vai consciência você traz para as pessoas, entende? E elas começam assim a separar o joio do trigo. Exato. Porque de verdade ficou. Que bom, como chama? Nestlé, né? Ficaram 3 marcas e uma de aquela Los, que é a paleta mexicana. Delícia. Exatamente. Ficaram essas. Isso mesmo. Por que todas as outras desapareceram? Né? Perfeito. Porque é sobre isso. Até porque, uma vez eu ouvi uma frase muito boa, que era, a gente não pode julgar a engenharia por conta de alguns prédios que caíram. Tenho certeza. Né? É isso. E aí, se a gente for parar para pensar também sobre a história da criação das profissões, há muitos anos, se a gente for pensar lá, 400 anos de Cristo, não tinha médico. Não tinha... Ontem você tá falando disso? Hipócrates. Hipócrates. Né? Ontem a Monja Cohen estava falando sobre isso, falando sobre as bruxas. E ela falando que as bruxas foram as primeiras médicas da face da Terra. E aí depois a coisa vai se organizando de uma forma que eu acredito que, inclusive, daqui a pouco vai ter universidade de coaching. Acho que vai. Eu vou ser professora. Sim, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque a coisa vai tomando uma forma profissional e profissionalizada. Exatamente. E as pessoas vão entendendo aquilo como um serviço essencial para quem busca aquilo. Isso. Né? Então, vai se separando e eu tenho certeza que hoje já toma esse corpo, né? De entrar dentro da trilha do multidisciplinar. Isso. Né? Então, o cara tem um fono, o cara tem um coach, o cara... Olha, no automobilismo, você tem um psicólogo, você tem um coach. Claro. Entende? Claro, todo piloto tem exatamente. um psicólogo e um coach, né? E cada um faz o seu trabalho, papel, cada um no seu papel. Respeitando os seus limites, né? Os seus espaços. Exatamente. Então, assim, eu entendo que a profissão de coach tá passando, essa limpa é necessária. Muito e ficou, viu? necessária. Muita gente saiu do mundo 3 horas de curso online, sou coach oncológico, tá? Porque é muito sério. É muito sério. É muito sério. Você pegar uma pessoa sério. que muitas vezes vem sim, olha o que você tá me trazendo, num recomeço. Mais fragilizada do que papel higiênico sujo, certo? E aí você cai na mão de alguém completamente despreparado, que joga ali, vomita nela um monte de abobrinha. Sim. E aí? Que quem muitas dá vezes conta? está com a vida dilacerada também, porque não cuida. Aliás, todo bom coach tem que ter um coach. Né? Como todo bom psicólogo, tem um psicólogo. Exatamente. Exatamente, entendeu? Então, assim, essa trilha do bom profissional, ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir. E lógico, a gente vai ter que lidar com os péssimos profissionais, mas eu entendo que o próprio mercado vai reciclando isso e vai limpando. Porque aquelas pessoas não conseguem permanecer. Porque pra ficar, tem que ter base. Tem que ter raiz, tem que ter respeito, tem que ter uma construção. Ética, tem que ter construção. Entende? E tem que ter história, né? Lógico, sobre isso. Porque, inclusive, assim, tem curso de coaching que faz relatório com essas perguntas a fazer. Gente, não é assim que funciona. Não, né? A coisa... A gente tem... Cada sessão, a gente tem um objetivo a ser alcançado. Isso, Mas a forma como esse objetivo vai ser alcançado... E claro que também existe um caminho para isso, mas a forma tem que ser espontânea.
atenta. Genuína. Escutar o que realmente o outro tá falando. Né? Porque você já tem as perguntas prontas pra... Então... Mas é um trabalho lindíssimo, não? Porque eu vejo pessoas passando por esse processo e eu fico assim, ó. Que lindo! É muito lindo. Eu costumo dizer que o coaching é como um sol, assim, sabe? Que ele ilumina, ele aquece, ele dá energia para você acordar e ir em frente. Eu vejo muito coaching como isso, porque eu, depois de um tempo, depois de bastante tempo de cura da depressão, eu fui fazer terapia, fiz por muitos anos. E aí, quando eu estava numa nova decisão para minha vida, porque eu estava com a agência de comunicação e eu queria fazer uma nova transição, eu procurei uma coach. Regina Medeiros, maravilhosa, encontrei com ela ontem até. E foi ela fazendo coaching comigo, falando, é isso aí que eu quero ser. Foi tão legal, olha, sabe? Que e aí ela falou, eu também acho que você tem que ser, tem tudo a ver, né? E aí, então, foi interessante porque foi fazendo um processo para entender o que estava acontecendo comigo, né? E que não era terapia. Não era terapia. Era um lugar de movimento mesmo. Exatamente. É isso, né? Para você poder se organizar dentro dessa trilha para que não acontecesse de novo o que aconteceu aos 26 anos. Sim. É isso mesmo. Que lindo, não? É muito lindo. Que coisa! Então o coaching ele tem essa característica de te fortalecer no seu melhor, né? Então até tem uma sessão, por exemplo, que a gente, na minha metodologia, né? Na metodologia que eu aplico, eu estudei em muitas instituições, né? Então no final eu acabei trazendo algumas ideias. Você bebeu de várias fontes. Eu estudei numa instituição no Chile por 2 anos. Eu fiz uma formação de coaching por 2 anos de formação. Né? Então, que nem tem aqui no Brasil e tal. E então tem uma sessão que a gente chama de recursos e interferências. Então, quais são os recursos que você tem para avançar nesse caminho e quais são as interferências e como a gente pode identificar os recursos para potencializar e como a gente pode identificar as interferências para minimizar. Ai, que lindo isso! A gente não vai acabar com as interferências. Não, elas vão estar sempre ali. E aí a gente tem as interferências internas e as externas. Então a interna, uma interferência interna, vamos supor, a pessoa fala, eu quero fazer isso, mas eu estou pensando no crescimento da minha empresa, eu não falo inglês. Bom, então é uma interferência interna da pessoa. Uma interferência externa, eu não tenho dinheiro. Então a gente vai olhar para isso e entender como e identificar quais são as principais interferências que impactam realmente no avanço do processo e como a gente pode minimizar essas interferências. Que uau! E você já dá aula? Não dou aula ainda. Mas eu sinto que tem esse lugar. Assim, tem ali, né? Tem uma coisa professoral ali. Tem, porque o que acontece? Eu trabalho muito também com empresas. Sim. E aí, existem... então, geralmente eu gosto de trabalhar com a empresária. Então, meu nicho hoje em dia são empresárias ou mulheres que estão em transição justamente para empreender e tornarem-se empresárias. Porque eu não quero que fiquem empreendedoras pro resto da vida. Não dá, né? gente. O lugar do empreendedor é aquele do papel higiênico, o da água, lembra da água? Exato, Isso, esse é o empreendedor. Então, o meu trabalho, eu nicho nesse lugar. E assim, me fugiu o que estava. A gente tá falando exatamente do ponto onde você entende. Da professora. Isso. E aí, então, eu costumo trabalhar primeiro com as empresárias. Porque se ela não beber disso, ela não consegue generalizar para baixo. Não, eu tenho uma cliente querida demais, a Thalita, que ela é empresária da Prana, que é uma indústria grande de produtos de estamparia, mas é para empresas grandes, que eles fornecem, da área de moda. Hoje em dia eles estão com um maquinário super sofisticado que veio da Itália, que imprime em tecido de algodão, incríveis. Ela é uma super empreendedora, super jovem, 36 anos. Nossa, menina! A gente ficou em coaching por 1 ano. Embora o coaching não tenha essa ideia de você ficar por 1 ano, porque a ideia é a gente começar um processo... Nossa, o meu tá comigo há 25. E finalizar. A ideia... Claro, exatamente. Por quê? Porque
diante cada de grande uma situação- decisão, eu tenho que conversar com ele. Exatamente. Entende? Até porque Exatamente. outro dia eu me perguntei isso, quando ele morrer, como é que vai ser, né? Porque de verdade ele tem a minha trilha, ele já sabe. Todas essas sessões iniciais, ele já sabe. Né? Daí ele fala, Aline, você sabe que você for por aqui, você sabe o resultado, né? Deu, né? Ai, gente, é demais, né? Você tem nem ali essa pensei. memória RAM, né? Nem pensei. Daí ele fala, mas eu pensei. Eu tô vendo daqui, ó, de fora da ilha. Eu tô porque vendo. isso, né? Eu percebo que vocês têm um observador externo muito interessante. Isso. Né? E a gente vai ali fazer nossas macaquices, Sim, né? E vocês falam, tô entendendo, eu tô entendendo esse momento. Isso, é sobre isso. E você se permitir, Carla, ter alguém que vê a tua vida de um outro ângulo. Sim. Ah, isso é tão rico. Totalmente. E a gente sai da solidão empresarial. Entende? Isso que eu percebo no trabalho com as empresárias. Como é solitário. Como é um lugar solitário. E o coach, ele realmente vem para esse lugar. Eu tenho uma camiseta que tá escrito, todo mundo merece um coach. Todo mundo merece, todo mundo. Porque realmente acaba sendo uma estratégia de você continuar olhando pra frente, adiante. Porque esse também é o lugar da esperança. Sim. Né? E é esse lugar, é essa esperança que também te tira da depressão. Óbvio, porque de verdade. E que não né? te deixa entrar muitas vezes. Muitas vezes, né? porque você tá amparado, né? Você tem ali, né, métricas que você perseguiu para que você sabesse, não, vai dar certo. Sim, né? sim. Eu tô no caminho e certo. se não der certo, eu tô entendendo o que eu tô fazendo. E eu consigo corrigir a rota. Eu sempre digo, eu falo, gente, em janeiro a gente entra na empresa com planejamento estratégico para 12 meses. Em março a gente tá revisando ele. Exatamente. É sobre isso. E se isso serve para a empresa, todo. isso serve para a vida, né? É. Para os estudos, isso serve para tudo, né? Então eu percebo que sim, que isso é importante. Isso é assim, mais que ser importante, eu percebo que é fundamental. E eu queria muito que as pessoas dessem o valor exato a isso. Né? De buscar esse auxílio para que você tenha um crescimento melhor ancorado. Sim. E não coisas soltas. Tudo aleatório, tudo bagunçado. E aí isso gera o problema na saúde mental. Óbvio. Porque você fica em desordem. Você desorganizou. Né? O principal motivo para uma pessoa procurar auxílio de saúde mental é, nossa, eu tô muito desorganizada. Eu não falo mais A com B. Oi? Né? E você vai ver, se ela tivesse tido um trabalho anterior de coach, o trabalho de psicoterapia dela em 3 meses tá Exatamente. E não aquele momento, vai medicar, vai ficar fazendo efeito, vai fazer a terapia, aí vai desmamar a medicação. Já foi 1 ano, 2 anos. 1 ano, 2 anos. A pessoa já não tem mais esperança. Então, mas é porque ela não consegue enxergar ali Mas adiante. a gente não tem ainda noção do que é o tempo. A hora que a gente tá tiver doente, isso... passa muito mais rápido. Não, assim, eu costumo Aí quando dizer, você se cura, você olha pra trás e você fala, meu Deus, como eu perdi tempo. No primeiro ano de faculdade meu, antes de eu ser psicóloga, eu fiz contabilidade. E eu tive um professor na PUC que dizia assim, a aula dele era de sexta-feira, os 4 horários. Você imagina sexta-feira à noite na PUC? Ficar ouvindo 4 horas. Né? Ele entrava na aula e ele falava assim, senhoras, há 3 coisas na vida que não voltam atrás. Todo mundo já com a mochila na mão, né? Vamos vazar, né? Aí ele dizia assim, No sexto. a palavra dita, a mão atirada e o tempo perdido. Boa noite. E a sala fazia assim, o tom se apagava. Ninguém queria perder tempo. E ele ficava na sala. Passaram-se 6 meses, né? Primeiro semestre, segundo semestre, tá ele lá no mesmo horário. Quando ele disse isso, meia dúzia ficou. E aí ele olhou pra nossa cara e ele disse assim, eu tô entendendo, eu era uma dessas meia dúzia. Eu já imaginava. E ele disse assim, enfim, alguém que tá entendendo que nós não estamos aqui para perder tempo. Vamos estudar? Vamos adiante. E ele deu 4 semestres. Ele ficou com a gente por 2 anos. E a última aula, o último semestre dele, a PUC as salas têm 2 portas, né? A gente brinca, parece um ônibus, né? Você entra e sai da sala, né? Tinha gente para fora da sala dele. Porque queria assistir. Porque queria assistir a aula. Que conquista. Então, assim, né? ali, com meus 18 anos, eu tive a oportunidade de, com ele, entender a preciosidade que é o tempo. E eu percebo que muitas vezes as pessoas com 50 anos não se deram conta disso. Já olha pra trás e dá uma dor. Dá uma dor, porque ele é finito. Não tem Ele é finito, e nós temos certeza disso. É a única certeza que a gente tem, né? É que ele é finito. E a gente não aproveita isso ao máximo. A gente não faz essa caipirinha, essa limonada o tempo inteiro. A gente fica ali amargando aquele limão. Né? E chorando uma pitanga. E desviando das coisas que a gente tem que encarar.
né? É mais fácil desviar, né? Procrastinando tudo. A procrastinação, sem dúvida, é um dos elementos que causam a depressão. Eu tenho certeza. Porque aí você procrastina, você não realiza. Não realiza, você olha e fala, que eu fiz? E esse é a depressão. Fala que eu fiz nada. Ou então você vira o botão da pressa. Hoje em dia eu tenho olhado muito pra questão da pressa. Porque a pressa também, eu fui fazer essa fenomenologia da pressa. A pressa, ela começa na procrastinação. Eu tenho certeza. Porque quando você apertou o soneca do seu despertador e você acordou atrasada, aí você já acorda louca fazendo café da manhã. Hoje não vai dar pra tomar café da manhã. Corre, vocês estão atrasados. Já começou um caos na primeira hora do seu dia. Sabe onde Porque eu você aprendi? negligenciou. Sim, Aí óbvio. só 15 Óbvio. minutinhos que... É 15 minutinhos, mas que te Que geraram um desanda impacto tudo. pra tudo. É. Eu costumo dizer que a pressa, ela é fantástica pelo seguinte. Gabriel me sinalizando horrores. A gente não vai acabar hoje, né? Eu não foi avisada, né? Até quarta a gente tá aqui, por favor, não cheira o meu saco. Tem comida aqui fora. Toda vez que eu tô com pressa no trânsito, sempre tem um lerdo na sua frente. Sim, né? é um caos. E aí eu passo. E aí eu paro no semáforo, o lerdo vem e fala, tá tudo bem. É sobre isso, entende? Não vai mudar, né? Porque de verdade nós temos que nos organizar. E se a gente tá assim, irritada por conta da pressa, é porque a gente fez alguma coisa errada Óbvio, na eu nossa não cumpri meu pedaço. Então eu quero descontar esse pedaço em cima dos outros. Seja no trânsito, E aí seja... causa fúria, é incrível, né? Como é um desencadeador. É Aham. desencadeia. Eu falo, o desencadeador da desgraça, É, entendeu? Porque do tudo aí vai caos, ficar ruim. é. Porque daí você vai descer de qualquer jeito, torce o pé, cai sua pasta no chão, tudo acontece. Exatamente. Mediante o quê? Aqueles seus 15 minutos. Eu entendi, Gabriel, entendi. Carla, eu quero que você, né, eu quero que você deixe aqui para as pessoas como é que as pessoas fazem para encontrar a Carla, para contratar os serviços da Carla. Ah, uau! Bom, então, primeiro, muito obrigada, Lívia. Imagina, o prazer é meu, imagina, Foi uma luxo puro, alegria. luxo puro. Eu espero que a mensagem aqui ajude vocês a evitarem também esse lugar de escorregar para o lugar da depressão, ou até mesmo da ansiedade, que é o outro lado da depressão. Estar atentos, acho que o primeiro lugar é isso. Como podem me encontrar? Eu estou no Instagram, meu Instagram é @carlateixeira. Nós vamos colocar na legenda, tá? Carla O com telefone e o Insta dela. É Carla com K, então é @carlateixeira. É assim que te acha? Assim que me acham. Se você quiser ser amiga dela, você tem que falar comigo. Eu sou Aí filho. ela vai fazer a pré-seleção. Eu analiso seu currículo, tá? Amei, Ótimo. amei, Eu que amei. demais. Depois aqui a gente vai tomar uma cerveja, tá? Não, esse horário, calma, Mais gente. tarde a gente vai Mas agendar o nosso a rap. gente precisa. Muito, Delícia. muito obrigada mesmo, Muito sem obrigada palavras. também. Ó, Eu também, muito. beijos. Obrigada. Gente, mais um episódio Mental na Geral, pra vocês curtirem bastante, tá bom? Vai ao ar logo, tá? E ó, beijo pra vocês.